Cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração. Cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, sou alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece. Muito obrigado, Luciana. O teu som ficou, às vezes, um pouquinho entrecortado, mas todos aproveitamos muito bem essa melodia tão bonita que você escolheu, para que com ela nós pudéssemos dar início ao nosso encontro de hoje. Senhor Jesus, aqui estamos felizes porque somos irmãos e amigos e já podemos nos abraçar novamente para o estudo da mediunidade, para o treinamento que vamos realizar juntos. Mas também, Jesus, desejamos todos aqui nos colocarmos em doação fluídica, vibratória, trazendo para a reunião em si um proveito ainda maior, porque a espiritualidade tão linda em vosso nome já se encontra a postos, espíritos tão lindos, cooperadores do vosso labor pelo progresso da humanidade. E mesmo enquanto estivermos vendo os conteúdos sobre o perispírito, que possamos estar em paz, buscando sermos úteis nesse sentido também, não apenas aproveitando de tudo que irá transitando por aqui, mas sabendo das necessidades imensas e o sofrimento de pessoas no Brasil e no mundo, que nós possamos estar atentos a tudo isto. Dramas coletivos inimagináveis em várias cidades e regiões da Terra nas últimas semanas. E sabendo alguma coisa sobre o sofrimento dessas pessoas, que na medida em que tu estás à frente, e Dr. Bezerra, Eurípides, e tantos amigos queridos
que eles tenham da nossa parte uma contribuição singela para que façam por eles, por elas, vítimas de todas as idades, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, o melhor que possam, o que nos trará um alento, uma esperança, uma certa alegria por causa de uma tarefa, por mais humilde e simples, mas devidamente cumprida, sob a vossa inspiração. Então, em nome de todos aqui presentes, dos que talvez ainda venham compor conosco na noite de hoje, nós vamos dando início à nossa reunião. Que tudo seja para cada um muito proveitoso e que sigamos adiante nas tarefas que nos esperam. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, gente. Então, vamos lá para a nossa apostila. Reparem, nós estamos, a princípio, começando na página 51. Se nós já vimos qualquer coisa, como nem todos estavam aqui na semana anterior, vamos ver então sobre perispírito e princípio vital. E por que nós temos que ver isto? Porque isto é parte integrante de todo mundo no planeta Terra e, de certo modo, estendendo a noção para os filhos de Deus no universo inteiro. A princípio, mais densos ou mais sutis, todos possuem esse corpo espiritual, que é chamado assim por Allan Kardec e, portanto, pelos espíritas no mundo inteiro. Conhecer o perispírito é termos uma ideia, inclusive, de nós mesmos e de uma série de aspectos que, pelo conhecimento sobre ele, que nós podemos nos enfronhar e conhecer a natureza de nós mesmos, a natureza dos filhos de Deus, inclusive a natureza dos outros seres vivos, que não são seres humanos, porque, de uma certa forma, analogamente, todos os animais e os vegetais têm como que um determinado corpo perispiritual de acordo com as suas características como filhos da criação, né? E pertencendo, por exemplo, à imensa expressão de vida da natureza planetária terrena. Então, é importante também esse estudo, porque, como nós já vimos antes, o perispírito é fundamental na mediunidade, porque a relação entre os desencarnados, quando eles nos influenciam de um modo geral, mas, sobretudo, na mediunidade sutil ou ostensiva, eles utilizam o corpo que eles têm no mundo espiritual. E é justo o mesmo que nós também temos e que, de certa maneira, molda o nosso corpo físico, que nós encarnados temos, claro, e os desencarnados não é? Então, vamos estudar isto com todo carinho e vamos aprender, porque a apostila nos traz alguns subsídios bem importantes para nós. Então, vamos ver ali. Como o texto diz, como após a morte do corpo físico, os espíritos vivem invisíveis entre nós, a não ser para os médiuns que possuam a vidência, porque se encontram em outra dimensão da matéria. É natural que queiram
se comunicar com os encarnados. Mas como que é feita esta comunicação? A resposta a esta pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, sua natureza, funções e propriedades. E o próprio Kardec afirma: numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. 2. O corpo envoltório material e grosseiro, que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. É o corpo biológico, né? Que, claro, os encarnados é que possuem. E o terceiro, o perispírito envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, nós o chamamos também de corpo espiritual. Mas como ele é, nós já vimos isso outro dia, ele é semimaterial, nós lembrávamos que mesmo o que é semimaterial é constituído de partículas materiais num determinado arranjo molecular, atômico e subatômico. Então vamos continuando. Em O Livro dos Espíritos, consta que a natureza vaporosa, semimaterial do perispírito permite ao espírito poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E nós também vimos antes que esse transporte ele é mais ou menos limitado, mais ou menos livre, de acordo com as condições morais de cada um. Porque as condições estas repercutem na tessitura do perispírito, de tal maneira que quem tenha o perispírito mais grosseiro por causa de ter contrariado muito as leis de Deus em vidas passadas, ele muitas vezes se arrasta em certas realidades limitadas da própria Terra. Como nós vimos o próprio André Luiz, lembram? Onde ele viveu no tal do umbral inferior quando desencarnou por um punhado de anos. Então, ele poderia querer sair dali, mas ele esteve como que prisioneiro por lá. E assim como ele, sendo apenas um exemplo conhecido, são bilhões de seres humanos que vivem mais ou menos livres. E o perispírito tem uma relação imensa com isto, porque quanto mais nós erramos, mais o nosso perispírito é pesado, é denso, tem uma densidade kármica maior. E isto significa massa. E tendo um perispírito mais massivo, ele é mais atraído para baixo. Então aí não tem nada de injusto, nada de irregular. Tudo, aliás, é regido por leis, que se nós conhecermos melhor, não é, nós vamos ter mais chance de ir fazendo o que é devido para que nós, então, sejamos mais livres, porque mais adiantados espiritualmente. Mas vamos mais adiante. Mas sendo o perispírito o elo de ligação entre o espírito e o corpo material, ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Lembram que eu enviei para vocês, depois do último encontro, um artiguinho
chamado Sobre a Quintessência do Universo. Está lá para quem quiser fazer a leitura, porque essa palavra é uma palavra interessante para nós, como espíritas, e ela tem a ver com a ciência, de um modo geral, sobretudo a física. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. E o perispírito, nós lembrávamos outro dia, ele é altamente sensível. E todo o nosso sistema nervoso central e periférico, na questão tanto motora como na questão da sensibilidade, que são as duas maiores expressões nesse aspecto, tudo tem uma relação enorme com o perispírito humano. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, habituemo-nos com essa ideia, não é? Pois bem, o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito que anima aquele corpo. Pois bem, por isso, em todos, o corpo produz os mesmos efeitos. As necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão num mundo inferior. Tem perispírito menos grosseiro do que os naturais desse mundo. Então, uma reflexão também simples é de que há como que uma espécie de uma recompensa quanto a cada um ir adquirindo as virtudes que todos no grande futuro deverão possuir. Então, os espíritos virtuosos, ao contrário dos espíritos viciosos, vão ganhando o seu perispírito como que uma consequência do progresso realizado. É uma espécie de uma condecoração. Eu diria, como alguém já nos disse, é um galardão de uma vitória em relação a si próprio. É exatamente o benefício e o grau de liberdade de quem se torna evolutivamente mais adiantado. Então, em relação ao perispírito, ninguém engana ninguém. Não é? Existe uma cosmética no dia a dia dos seres humanos, na frente de um espelho qualquer, e hoje em dia existem tantos elementos, né, que modificam a expressão de qualquer um, mas espiritualmente, no perispírito, isso não existe. Existe uma realidade pessoal e ponto final. Não é? Então, é interessante nós estudarmos isto também, porque é como uma motivação para sermos mais desprendidos das questões limitadas humanas e desejarmos o progresso espiritual e irmos sutilizando cada vez mais, em decorrência disso,
o nosso perispírito. E é bem verdade que tudo, minuto a minuto, no dia a dia de qualquer um, durante décadas de uma vida terrena, tudo impacta positiva ou negativamente o perispírito. Enfim, sigamos. E vejam, ele vai agora mesmo dizendo: o perispírito acompanha, pois, a evolução do espírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Mesmo que já tenhamos visto isto, reforçar isso tudo é bastante válido para nós. O perispírito é parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é inerente ao homem encarnado. O que ele quer dizer aqui é que, a princípio, ainda mais num planeta Terra como o nosso, todos os desencarnados têm perispírito. E todos os encarnados também têm. Então, é inerente. Agora, num mundo muito mais evoluído, o perispírito ainda existe. Mas, por exemplo, ele pode nem ter a forma humana. Ele ser algo, vamos dizer, que a expressão fisionômica, a expressão, vamos dizer, de um corpo astral já não existe mais. Que possa ser obtida se o espírito vai a algum lugar numa missão qualquer, vai interagir com aqueles que valorizam a forma humana. Então, ele pode retomar isto com toda a naturalidade para se tornar visível e até tangível, mas não que seja uma necessidade mais da sua condição espiritual. Sigamos. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Ele é um elemento de ligação fundamental entre uma coisa tão etérea, tão sutil, que é o espírito ou a alma, e uma coisa tão grosseira, que é o corpo físico dos encarnados. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Por isto que ele vai ser fundamental na mediunidade, não é? Então, o perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. No espírito, a forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente é com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Então, aqui vale que nós nos lembremos que esse aspecto é uma consideração geral, mas há variações em relação a tudo isto. Porque o perispírito, ele é escolhido por aqueles que tenham certas condições de liberdade, de expressão, pelo avanço moral adquirido, eles podem, o mesmo espírito, numa reunião, se apresentar de um jeito. Numa reunião com um grupo diferente, ele pode se apresentar com uma expressão completamente diferente. Eu vou lembrando de um exemplo. Quando o doutor Bezerra se torna aparente, ele normalmente vem com aquela expressão
né, usando barba, cabelos brancos, um senhor de idade. É o mais típico. Mas eu me lembro muito bem, não sei onde é que eu estava, mas, por exemplo, ele veio, não é, como Pai João. Eles até o chamavam de Paijão. Paijão comparecia, quando desejava, na apresentação, vamos chamar assim, de um preto velho. Então, Paijão e Bezerra de Menezes são o mesmo espírito. Então, um espírito de natureza elevada, ele se mostra de acordo com os propósitos da reunião, com aqueles que estão reunidos ali, sempre procurando o melhor, o mais útil, o mais apropriado. Não que deva haver sempre muita variação, né? Mas isso é perfeitamente possível pela plasticidade do perispírito. Eu já contei para vocês, pelo menos para muitos de vocês, a história do tio Paulo, quando em reuniões de materializações aqui no Rio de Janeiro, ele vinha com a apresentação, o jeito de um senhor idoso de origem africana, portava inclusive algumas dificuldades físicas, como um senhor de muita idade, tomava de uma bengala quando se manifestava aos olhos de todo mundo. E eu um dia perguntei para ele por que ele vinha com aquela apresentação, não é? E aí ele respondeu mais ou menos assim: Sérgio, eu fui médico na França, em Paris, numa vida em que eu procurei estudar muito, frequentei as melhores academias de ciências e de medicina, ajudei todo mundo que eu pude como médico. Eu poderia vir aqui com um avental, um jaleco branco, não é? Com um estetoscópio pendurado no pescoço, como os médicos usam comumente no dia a dia. Rita, o seu microfone está aberto. Então, voltando para o tio Paulo, o que acontece? Ele então conta uma história em relação ao que ele tinha vivido no Brasil como escravo. E ele me disse claramente que ele tinha sido muito mais feliz pelo que ele progrediu, não é? Vivendo esforços no sentido do desenvolvimento da humildade, da resignação, da aceitação, pelo que os patrões o submetiam. Então, ele dizia que ele preferia vir ter conosco, em meio a vários participantes, com aquela, vamos dizer, vestimenta perispirítica, que mais era importante para ele, pelo significado, pelo que ele viveu naquela altura, como um escravo trazido de África, e que viveu no Brasil imensos sacrifícios. Ou seja, dependendo do avanço de cada um, pode haver uma escolha, mas os que não têm progresso moral adquirido não têm essa escolha. Enfim, nós um dia já conversamos sobre zoantropia, sobre licantropia, e um dia nós vamos voltar a tudo isto. Pois bem, então, seguindo adiante, voltando, com pequenas diferenças quanto às particularidades da forma humana, se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual
o ser é chamado a viver. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito. A forma com que, em todos os tempos, se apresentaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Claro que com algumas exceções conhecidas de vocês ou lembradas agora há pouco. Vamos um pouquinho mais adiante. Entre as diferentes propriedades do perispírito, destacamos aquelas mais diretamente envolvidas na manifestação mediúnica dos espíritos. As aparições e materializações, por exemplo, inclusive as que revelam detalhes, vestimenta, expressões fisionômicas, acessórios, revelam a capacidade plástica ou de maleabilidade do perispírito, visto que a matéria sutil dele não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Modela-se à vontade do espírito. Olha o exemplo de tio Paulo, que pode lhe dar a aparência que bem entender. Essa questão, ela é uma questão, vamos dizer, algo geral, não é? Porque até os espíritos, num certo grau de inferioridade, a licantropia e a zoantropia, ela pode ser espontânea por um padrão mental muito acanhado dos seus portadores, né? Mas também pode haver como que uma formação voluntária de expressões, vamos dizer, animalescas, especialmente nas regiões de trevas e regiões abissais da Terra, por uma vontade do seu autor, para gerar medo, para fazer de conta, ou mesmo tendo, não é, uma condição de poder, de dominação, apresentando-se com formas que nada tem de semelhança com os seres humanos. Então, há uma parte que é voluntária, mas há uma parte que é espontânea, tanto para os elevados, os medianos e os inferiores. Então, essa é uma questão que nós devemos conhecer, porque até nas reuniões mediúnicas, que alguns de vocês já frequentam e outros que vão frequentar um dia, os espíritos são vistos pelos médiuns videntes, claro, presentes de um certo modo nas reuniões, com características muito diferentes. Então, todo trabalhador da seara mediúnica, trabalhando sozinho, trabalhando em família, trabalhando no centro espírita, ele precisa conhecer isso tudo, até para ele se situar diante de expressões de espíritos tão diversas como nós temos na Terra, sem que isto cause como que nenhuma dificuldade para um médium qualquer. Porque tudo isso é natural. Apenas é preciso que isso seja conhecido para que todos lidem bem com isto. Outra observação que nós vamos apenas mencionar é que no Espiritismo nós sempre fazemos esta divisão básica.
corpo físico, perispírito e alma para os encarnados, e perispírito e espírito para os desencarnados. Mas um dia, com calma, nós vamos estudar uma outra divisão. Já fizemos isto quando víamos a apostila anterior com alguns de vocês, mas Allan Kardec trabalhou a divisão trinária, como nós estávamos lembrando agora. Mas, por exemplo, André Luiz, décadas depois, né, ele vai nos adiantando e ele fala sobre corpo astral, sobre corpo causal, sobre corpo mental. E tudo isto tem valor. E vai chegar a hora aqui em que nós vamos ver isso de perto. Né? Existe o duplo etérico, não é? Que já não é bem do perispírito, pertence ao homem físico. É o conjunto do fluido vital que garante a saúde e a vida humana. Então, o ectoplasma é esse fluido vital, né? É, e é algo da natureza do encarnado. Os desencarnados não têm duplo etérico, mas todo mundo tem corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior e outras coisas, que quando for oportuno, nós vamos ver de perto. É só para não perdermos de vista isto por agora. E a outra coisa, antes de nós interrompermos para fazermos o treinamento do desenvolvimento mediúnico, eu queria lembrar para vocês sobre este livro. Este é um livro muito importante. Ele é de um autor encarnado, na verdade, quando escreveu o livro, porque ele já está desencarnado, chama-se Zalmino Zimmermann, de São Paulo. Ele é, vamos dizer, o texto mais amplo, mais completo sobre o que nós estamos começando a ver agora, ou de novo, ou por uma primeira vez, o estudo do perispírito. Então, quem tiver esse livro, quem buscar adquiri-lo numa instituição qualquer ou através da internet, o faça, porque é uma leitura altamente benéfica para nós. Né? E esse é um exemplar que eu tenho desde, sei lá, 2006, isto, junho de 2006, e aqui ele nos entregou quando estivemos juntos e carinhosamente escreveu uma pequena dedicatória. Por isso também eu guardo com todo carinho o presente que eu ganhei. Então, queridos, vamos fazer assim agora. Nós vamos nos preparando para uma segunda parte, sugerindo que todos tenham folhas de papel, canetas, lápis de cor ou coisas parecidas, não é? E nós vamos então fazer uma pausa da gravação e nós vamos então colocar uma música de fundo, vamos fazer uma prece para nos prepararmos para este outro momento. Doutor É um treinamento bem básico. doutor Ninguém Sérgio, é obrigado. Oi? desculpe, doutor Sérgio, boa noite. Desculpe interromper o senhor. Eu poderia tirar uma dúvida rápida? Pode, claro. Obrigado. Pelo que eu entendi, vamos lá. Conforme o espírito vai encarnando, tá? Lógico, que ele evolua, toda aquela carga negativa que ele adquiriu
nas encarnações anteriores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sei quanto tempo o meu espírito existe, tá? Hoje, ele encarnado nesse corpo aqui, nessa matéria, tem o nome de Marcos. Eu, lógico, eu nunca fui santo. Então, eu estou na escola, né, da vida, aprendendo, evoluindo, né? Conforme o meu espírito vai encarnando, vai aprendendo e vai evoluindo, o meu perispírito ele vai apurando, ficando mais sensível, mais suave. Seria isso? Seria. Além de tudo isto que você mencionou, ele vai se tornando menos massivo. Certo. Ele vai tendo menos conteúdos moleculares e atômicos, vai havendo uma dispersão dos arranjos moleculares que o constituem, e ele vai ficando mais leve. Então, o prêmio, um deles, do progresso moral e intelectual, lembrando que todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do universo, devem progredir, progridem e progredirão um dia em ciência universal, intelectualidade, cultura e em amor, caridade, virtudes ligadas ah, às virtudes de um modo geral, né? Compaixão, empatia, solidariedade, interesse pelo bem-estar alheio, dedicação aos sofredores, pensando no mundo como pelo menos a Terra, né? Então, na medida em que se adquire isto, e que aquilo que se adquire, especialmente no lado moral e de realizações de cada um, vai sendo algo ligado ao amor e à caridade, dito de uma outra maneira, o amor fraterno universal. Não estamos falando do amor eros, do amor filos, do amor storgê ou do amor ágape. Estamos nesse sentido do ágape. Então, na medida que nós vamos nos aperfeiçoando e alcançando essas expressões evolutivas, é, vamos dizer, consequência óbvia, natural, lógica, que nós vamos nos adiantando moralmente e o adiantamento moral torna o perispírito mais rarefeito. Então, aí você vai ter um grau de liberdade quando encarnado já, quando dorme, quando medita, quando ora, quando se concentra, quando ajuda, de tal maneira que não precisa esperar desencarnar para ter o seu perispírito sutilizado, aperfeiçoado, não é? Porque isso vai acontecendo lenta e gradualmente. É uma longa estrada, sobretudo para nós que nos comprometemos muito no passado. Então, é um processo extraordinário e é espontâneo, é de lei divina. Nós não precisamos receber o passe da misericórdia dos grandes espíritos para que o nosso perispírito se purifique, se sutilize, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Faz sentido, Marcos? Muito. Estou muito satisfeito. Muito obrigado. Graças a Deus. Valeu. Então, gente, nós vamos. Eu acho que agora sim, Vivi, você poderia suspender a gravação, pode ser? Depois gravamos de novo na parte dos comentários, tá bom? Muito Eu bem, vou meus fazer só amigos. uma pausa ao invés de interromper, então. Ótimo, Vivi, isso mesmo.
Muito bem, meus amigos. Ficamos aí concentrados uns minutinhos. Que bom, não é? E aí eu gostaria de saber se alguém escreveu alguma coisa, viu entidades próximas, cores, vultos, tudo importa. Então, quem desejar pode, vamos dizer, tomar a palavra e comentar qualquer coisa. Doutor Sérgio, Pois é, não, Marco? eu, eu nunca trabalhei em um grupo espírita psicografando. Quando eu lhe fiz a pergunta sobre evolução, foi porque eu já tinha escutado muitas vezes que você necessita estudar, estudar e estudar e praticar. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, para todos, que eu estou muito feliz, porque eu não sei ainda, até porque nunca psicografei, mas eu senti uma vibração. Não sei se isso realmente até tem um pouco do meu subconsciente. Estou sendo bem honesto. Mas as palavras aqui são palavras simples de uma irmã que me deixou feliz. E diz o seguinte: Ah, como estava esperando por esse momento. Desencarnei faz tempo e só agora, aguardando no tempo e hora divina, consegui, através desse irmão, não sei se esse irmão sou eu, o senhor, não sei, desse irmão, entrar em contato para dizer o quanto hoje me sinto feliz. Foi difícil, muito difícil chegar a essa compreensão. Desencarnei sem saber nada sobre a morte e a vida após a morte. Custei aceitar muitas coisas, mas graças a Deus e a irmãos profundamente dedicados ao amor fraterno, hoje já consigo compreender muitas coisas que não entendia. Frequento estudos do Evangelho e que muitos irmãos frequentam e ministram com muito amor. Como os estudos me ajudam. Hoje é um dia que tive a oportunidade de aprender mais e de poder me manifestar. Agradeço a essa espiritualidade divina, a todos que me acolhem com carinho em suas casas, para os estudos, e ao nosso Mestre Jesus e nosso grande Pai. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Paz e luz a todos. Adelaide. Muito bem, Marcos. Muito bem. Vejam como as coisas são. É óbvio, você pensou em subconsciente. Você mencionou isso. Mas isso não tem nada seu. Tem a sua mão, a sua boa vontade. É uma conclusão, é uma mensagem psicografada que, claro, tem coerência, conteúdo, princípio, meio e fim. Então, nós chegamos à conclusão de que você é médium, ostensivo, e talvez nem você soubesse disso. Então, meu amigo, mãos à obra,
Você pode, além de acompanhar os estudos aqui, quando nós estivermos continuando com a apostila, mesmo não sendo um período dedicado à psicografia ou treinamento, você pode ter papéis perto de você, caneta e escrever à vontade, desde que você não perca os conteúdos que nós estaríamos trabalhando, porque o estudo também importa. Mas muito legal, Marcos, muito legal, né? E viva a dona Adelaide, porque ela, quando se manifesta assim, ela vem colaborar com nós todos. Entende? Através de você, ela trouxe uma contribuição muito proveitosa para nós todos. Então, viva a dona Adelaide. Estou Legal. muito feliz É, mesmo. muito legal. Nós também. Nós também. Guarde com todo carinho, coloque data e arruma uma pasta, porque você ainda vai escrever muita coisa. Tá bom? Muito bem. Valeu, Marcos. Alguém mais? Eu, doutor Sérgio, Cleonice, do Rio Grande do Sul, em Bagé. Por agora favor, no Cleonice. Rio. Agora no Está no Rio. Rio? Muito bem. Hã. Você já sei em A, casa de quem que você está. da Mariane, da minha filha. Eu sei. Uhum. Ah, o senhor Já, sabe, é verdade. já conheço a família toda. É verdade. Diga Coisa lá, boa. então, É Cleonice, tudo bem? maravilhoso. Tudo bem, graças a Deus. Amados amigos, a vida na terra é penosa. Muitos são aqueles que contrariam a lei, que contrariaram a lei, cometeram as mais variadas atrocidades. A cada reencarnação, há sempre uma proposta de recomeço para a caminhada evolutiva. Porém, muitas vezes os desejos mundanos os fazem estagnar até retroceder. E isso os torna mais e mais devedores para a lei. Para cada um de vós será dado de acordo com o seu merecimento. Portanto, não ouvideis em dirigir vossas consciências para a luz, evitando assim mais sofrimento para o futuro. Assim sendo, estareis evitando as zonas trevosas e um provável degredo, onde no primeiro prepondera o ódio e tudo o que os esmaga e os diminui, enquanto que no segundo voltarei a sofrer com trabalhos árduos e primitivos, necessários para a continuação da evolução, porém distante dos vossos amores, que muito lhe foram caros em sucessivas existências. Estais em meio de estais em meio de recursos que muito lhes favorecem a purificação, ao mesmo tempo que também podem cegar vossa visão iluminista da caminhada. Fazei então um esforço enorme para que a senda do vosso destino seja guiada, orientada e seguida por espíritos da seara do bem, cujo intuito é unicamente conduzi-los para o alto. Não permitais jamais que as ilusões passageiras sejam seu guia, e tampouco que o orgulho, o egoísmo, a inveja sejam os balizadores de vossa caminhada. Assim sendo, podeis ter a certeza que vossas dores serão aliviadas, porque estará junto de cada um aquele que nos deu o maior de todos os exemplos, a morte na cruz, por amor a toda a humanidade. Sigam-o, irmão Luiz. Muito bem, Cleonice. Muito legal, guarda direitinho, tá? E é também uma psicografia
completa, autêntica, princípio, meio e fim. E viva o irmão Luiz também, né? E a sua condição de escrever mensagem psicografada desse modo. Guarda certo. direitinho e depois eu vou comentar que todas as mensagens assim devem ser levadas para o Telegram. Lembram? Lembro. Corrigidas, uma vírgula, uma coisinha qualquer, e depois Ah, postada para releitura de qualquer um aqui, tá bom? certo. Obrigada. Obrigado, Cleonice. Viva o Rio Obrigada. de Janeiro, então, Viva, Copacabana e Pedro Magalhães. viva o Rio de Janeiro. E a chuva veio comigo, ela veio de lá. Muito bem. Uhum. Até já, então, querida. Tá já. Quem mais? Fiquem à vontade. Doutor Boa Sérgio, noite. Ah, não, perdão, pode falar, Márcio. não, pode falar. Ladies first. Márcia, por favor. É, tem um desenho. Isso centraliza direitinho, que para mim está nublado. Não sei o que está havendo, não está aparecendo? Está aparecendo um desenho, mas no meu aparelho ele está sem nenhuma nitidez. Já dá para ver que é bonito, que Ah, são flores. tem alguma coisa que não sei o que está vendo Não tem no problema, já deu para ver que é celular, bonito. tá? Vocês estão E vendo, gente? não sei o que está vendo aqui, desculpem. Não tem problema. Ele Então, está oscilando o foco. É, nunca aconteceu isso. E tem um desenho, um esboço aqui. Olha que bonitinho, hein? É, Continua oscilando, mas já deu para ver. Quando é. você terminou esse rosto, né? Esse busto, você teve algum palpite quem poderia ser? Por que ele, não vi bem se é ele ou ela, qual foi a sensação sua ao desenhá-lo? No início eu achei que fosse um rosto masculino, mas depois eu percebi que é uma mulher com um traço masculino. É uma mulher, não é um homem. Eu também fiquei na dúvida, né? Lembra um pouco aquelas mulheres chinesas, enfim, é apenas uma impressão. Alguém assinou? Não. 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 E o desenho colorido, florido, o que é aquilo? Na verdade, eu fui intuída de que era uma paisagem de inverno modificada tem a ver com essas modificações climáticas, né? Entendi. Tudo mudando, o calor, isso veio bem forte na minha intuição, mas também veio uma mensagem que era para a gente ter essa preocupação, né, com o planeta, claro, mas que a gente devia ter confiança em Deus, que Deus está no comando de tudo. Então veio Tá essa bom, mensagem também. tá ótimo. Gostamos muito das duas, dos dois desenhos. E depois você também coloca no Telegram, porque no Telegram não tem desfoco, entendeu? Eu vou colocar amanhã porque altera a luz aqui à noite, tá bom? Claro, como você achar melhor, tá bom? Tá, obrigada. Boa Obrigado a noite. você. É uma imagem assim que lembra a primavera mesmo, né? Vamos ver melhor depois no Telegram. Alguém sugeriu, Márcia, que o lance do foco é alguma coisa do ajuste do aparelho que só foca o rosto
e desfoca o restante. É um ajuste que talvez você tenha mexido sem querer, tá bom? Depois dá uma olhadinha. Não se preocupe, tá? Muito bem. Alguém mais escreveu qualquer coisa? Adelina, por favor. Sim, eu não boa noite a todos. Eu tive duas mensagens, mas como vocês sabem, eu tenho problemas com os olhos e eu não consigo lê-las. Uma delas tem a ver com o irmão Henrique de Sagres e outra tem a ver com duas irmãs, portanto, Teresa d'Ávila e uma irmã chamada Sofia, sobre a bondade. Mas o que eu posso fazer, como faço, e espero que tenha um dia melhor com os olhos, não é? E depois mando para si, depois ponho no Telegram, pode ser, Ivan? Pode ser, dona Adelina. A senhora me manda, eu olho e depois vai para o Telegram. Você falou Sim, que uma delas é de Henrique de Sagres, ou é em nome dele? É não é a algo... primeira vez. Não é, uma delas, sim. Não é a primeira vez que ele aparece, sim. Muito bem. O irmão é Tá Lilo. ótimo. Sim. Hum, Tá muito bem. Ele deve também ser tem o mesmo a minha. sotaque que você. Diga, diga. O irmão Henrique de Sagres tem o mesmo sotaque que você. Tem, é muito querido, sim, sim. Deve ser a minha ligação com Portugal, não é? Portanto, É claro, é é, isso é, mesmo. é. Portanto, eu farei É, assim como costumo fazer, está bem, irmão? Que hoje tá estou com os bom, olhos um querida. bocado Depois me envia enublados, está bem? direitinho, tá? Tá bom. Só queria Tá. lembrar, né, que, sendo Henrique de Sagres, aqueles que leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que Henrique de Sagres é Eliu ou Iléu, exatamente aquele que conversa com Jesus na altura do ano de 1375. E eles confabulam e programam que se traga a árvore do Evangelho da Europa para as terras úberes da América, para o Brasil. E é quando, depois de eles conversarem, ele diz a Eliú: então, diante disso, vais te corporificar na terra. E ao renascer, ele é o infante de Sagres. Nasce na família real portuguesa e cria a escola de navegação que mudou a geopolítica do mundo. Ele é, Eliu, o espírito encarregado por Jesus dos problemas sociológicos da Terra há milênios. Então, ele é um espírito amigo a quem nós todos devemos muito. Outro dia conversamos um pouco mais, senão saímos do foco, tá bom? Tudo bem, dona Adelina? Que Obrigada. mais? Tavares, por favor, agora é sua vez. Obrigado, boa noite, gente. Bom, no meu caso, eu não sei se foi animismo, que eu fui escrevendo, né? Como você falou, seria um exercício, então eu fui escrevendo aqui, acho que só da minha cabeça, não sei, né? Acabou sendo um poema chamado A Vida. A vida é um sopro divino, centelha que irradia luz e, por assim dizer, vitalidade. A vida é uma dádiva sagrada e cabe a nós, possuidores que somos dessa riqueza imensurável, aproveitar ao máximo os sublimes instantes do viver. Viver é acolher em nossos corações
o irmão que clama e chora, que pede um sorriso ou um abraço amigo. Já disse-nos o poeta: viver e não ter a vergonha de ser feliz. A mágica da vida é plenitude, amor e paz. Sejamos imbuídos de reconhecer as bênçãos que a vida nos oferece a cada dia. Oportunidades sublimes e sublimadas de aprender, sorrir e amar, mas também de se resignar, ter paciência e benevolência. Jesus nos deu o exemplo maior da vida, a vida em abundância. Ele veio para que todos tivessem vida. O príncipe da paz e da concórdia universal. Iluminai, ó Senhor, os nossos passos trôpegos na presente reencarnação, abrindo os nossos olhos e ouvidos para as verdades santas do teu evangelho de luz, amor e redenção. Tende piedade dos irmãos caídos nas armadilhas de si mesmo, estendendo as tuas mãos que irradiam confiança e fé. Acolhe em teu coração os que perderam a fé, pois um dia serão chamados para o reino de Deus, com ternura e bondade infinita. Muito bem, muito bem. Não que isso não possa ter sido seu, mas isso tem a mão da espiritualidade. Até porque para escrever isso aí, nesse curto intervalo de tempo, não é simples. E tudo é bem assim interessante, é algo que vai ser muito bom todos poderem ler. Então, é esse o caminho, é seguir participando, escrevendo, não é? Porque, vamos dizer, se 60% da mensagem é da entidade, 40% é seu, não é? É assim. Eles precisam da base do médium. Amanhã ou depois pode ser 70, 30, 80, 20. Tudo depende do momento, da entidade, do que ela quer trazer de conteúdo, mas o caminho é esse, meu amigo. Então, muito bacana. Tá bom? Valeu. Então, alguém É, mais? só um minuto, porque acho que eu mexi aqui, Viu? resolveu. Olha lá. Era esse o detalhe. Isso são árvores, não é isso? No jardim, parecem Isso, pinheiros. Pinheiros. Era uma paisagem de inverno. Aí foi se Entendi. modificando e, e aí vinha falando sobre isso, sobre a modificação, né, das paisagens no clima no planeta, né? Então a neve derreteu antes de você pintar. Tava tudo com neve no início. Eu achei interessantíssimo isso. Interessante. E aí foi ficando colorido, surgindo as flores e falando, tudo está sob o comando de Deus, apesar de ter a preocupação, para a gente ter confiança. Muito bem, Márcia. Mostra o outro também agora. É, muito legal. Tá ótimo, querida. Depois manda lá para o Telegram, tá? Obrigado. Alguém mais gostaria de... Doutor Sérgio, Pois não, Adriana, diga. eu vi uma senhora do cabelo branco e, assim, é uma senhora, mas não é muito velha. E, ao mesmo tempo, eu via um menininho moreninho, bem moreninho. E ele parece que olhava, assim, dentro do meu olho, sabe? E era, assim, ao mesmo tempo, os dois. Só porque ninguém falava nada. Entendi. Parecia que eles estavam bem perto de você. Essa senhora estava e esse menininho parece que estava, assim, dentro da minha mente, sabe? Ela Entendi. do lado e ele parece que dentro da minha mente, assim, eu via. Foi, assim, uma coisa que nunca aconteceu. Entendi.
E eles te lembram alguém que você já tinha conhecido, não? Não, eu nunca pareci. Tá ótimo, então. Muito bem. O nosso exercício, Adriana, por aqui também é de evidência. Lembra que nós comentávamos? Aham. Então, vamos ver os espíritos também, além de escrever e pintar, né? Só porque essa senhora, ela não parecia tão humana. Ela era um pouquinho diferente, sabe? É, né? Deixa ela como ela é. É Tá só bom? para porque assim nunca aconteceu antes. Aí eu fiquei, não é em dúvida, porque eu sei que eu não ia ver umas coisas assim no meu consciente mesmo. Não se cria isso, né? Aham, Fique tranquila, viu? tá bom. Obrigada, doutor Sérgio. De nada. Muito bem. Quem mais? Luciana escreveu alguma coisa, Luciana? Queridos, então nós vamos interromper essa etapa. Acho que foi tudo muito proveitoso, né? Vamos então fazer uma prece e vamos encerrar. Pode ser? Estamos bem no nosso horário. Então é isso, gente. Eu queria pedir antes, se a Luciana ainda está conosco, que ela possa. Eu acho que ela já saiu. Então vamos fazer a nossa prece e encerramos. Tá bom? Nós vamos agradecer a tudo que tivemos de oportunidade na noite de hoje, que todos possam estar bem, que a espiritualidade que esteve conosco todo o tempo possa ter recolhido fluidos de saúde para o bem-estar dos aflitos, nas situações mais diversas na Terra, onde o sofrimento tem despontado. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos por aqui, familiares e amigos de cada um, mas, sobretudo, alcançar com este manto imenso e lindo que significa a sua proteção para o planeta, para a humanidade, envolvendo, sobretudo, os que têm vivido as agruras coletivas e pessoais destes tempos da nossa história. Que nós agradeçamos por tudo, pela vida, pelo conhecimento e pelo estímulo para irmos nos tornando pessoas melhores do que aquelas que fomos até a presente data. Muito obrigado, amigos espirituais, que nos deram toda assistência, toda cobertura, e que possamos nos ver de novo no mais tardar, na semana que vem, no dia 9. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite a todos.